Dando continuidade à história, O Brilho da Verdade, psicografado por Eliana Machado Coelho, ditado pelo Espírito Shélida. Capítulo 19. Honório, herdeiro do ataque das sombras. Depois de visitar os seus primos e o querido Túlio, que agora se chamava Tadeu, Camila solicitou a Dora e Alfredo que fossem juntos à casa de seus pais. Ao chegarem, Dora percebeu que a cunhada, Clara, sentia-se deprimida e aparentava profundo abatimento físico. Honório, por sua vez, estava agitado ao telefone, tratando dos seus negócios. A casa apresentava-se muito moderna, requintada, com o maior conforto. Vários empregados uniformizados prestavam diversos serviços com destreza. Camila assustou-se ao ver o pai controlar todos os negócios através dos seus computadores, inclusive seus empregados domésticos e principalmente a fiscalização extrema das arrecadações dos numerários doados à igreja. Sem dúvida, dizia Honório ao telefone, em breve seremos uma potência dentro desse país medíocre. O mais importante agora é elegermos na política o maior número de candidatos possível, sejam eles membros de nossa igreja ou que apoiem o nosso trabalho evangélico, para futuramente... Meu pai está se envolvendo na política? Lamentou Camila. Eu não acreditava que ele fosse tão longe. Filha, quando um homem se determina em armazenar bens materiais, ele o realiza sem pensar no espírito que, desencarnado, nada obterá dessa riqueza e nenhum proveito tirará dela. Sim, continuava Honório, daqui a uns 3 ou 4 anos inauguraremos megatemplos que terão um sistema anti-eco para não incomodar os vizinhos safados que reclamam. Um estacionamento digno de um shopping center para não atrapalhar o tráfego. Assentos confortáveis, ar-condicionado e monitores especializados para lidar com o público. Depois de uma breve pausa, sim, eu irei colocá-lo a par das informações que eu trouxe dos Estados Unidos. Percebi lá que o luxo nas igrejas evangélicas atraiu muitos fiéis e dinheiro, consequentemente. Gargalhou ele. Tio, num passado remoto, o meu pai, ou melhor, o irmão Honório, que nesse meu último reencarne recebeu-me como filha, foi líder de falanges espirituais terrivelmente inferiores. Como ele conseguiu reencarnar numa condição física tão excelente, com a oportunidade de ocupar uma posição que deveria ser bem séria e importante? Ele usa o nome de Deus para sustentar os seus luxos, todo esse bem-estar, e ilude pessoas do bem. Parece que ele tem algum tipo de privilégio. Como isso pode acontecer? Não te precipites, Camila. A natureza divina é sábia. Eu acredito que tenham dado uma oportunidade a Honório. Continuo não compreendendo, tio. Contudo, eu lamento imensamente o que ele está fazendo a si mesmo. É sim, Camila. Realmente lamentável a posição de Honório. Tio, e quanto ao sócio dele, o Sr. Monteiro, ele continua como antes? Podemos vê-lo, tu desejas? A princípio, Camila titubeou e depois aceitou. Assim foram os 3 para a casa de Monteiro. Ao entrarem na casa, puderam sentir um terrível odor que só se propagava em nível espiritual. Raramente era sentido por encarnados, pois quando isso acontecia, era pelo fato de a pessoa ter atributos sensíveis ao mundo espiritual ou dotada de mediunidade. Dora os alertou. Não nos abalemos para não deixarmos cair as nossas vibrações. Com o que, tia? Tu verás, minha filha. Ao chegarem à sala, Camila aterrorizou-se ao ver a filha de Monteiro
Thelma, que desencarnara através do suicídio havia muito tempo. O espírito Thelma estava verdadeiramente monstruoso e irreconhecível, deformado pelas queimaduras que provocara a si mesma. Gemendo, arrastava-se pela dor extrema, pois ainda sentia as fortes queimaduras como se elas acabassem de acontecer. Chorando e gritando, às vezes chegava a rastejar de um lado para o outro na casa. Thelma, disse Camila. Dora logo advertiu firme. Camila, não te deixes levar pelos sentimentos de piedade. Tu poderás te envolver com ela e isso, hoje, ainda não é bom. Além do que, Thelma não nos pode ver ou ouvir, porque se encontra em vibrações espirituais muito inferiores. Eu não imaginava que os suicidas sofressem tanto assim, tia. Thelma está nessas condições há poucos anos. Tia, a senhora diz poucos anos? Filha, há espíritos que sofrem por causa da prática do suicídio por séculos. Especificamente nesse caso, pelo que eu sei, é provável que Thelma fique presa ao lar por muitos anos. Mas isso não é uma regra. Ela sairá caso mude as suas vibrações e seja muito perseverante em preces sentidas a Deus, o que eu acredito ser difícil pela sua falta de fé. Então, alguma outra condição pode tirá-la daqui e levá-la para o vale. Como assim, tia? Thelma suicidou-se pouco antes dos 23 anos e ficaria encarnada até os 84 anos. Isso quer dizer que jogou fora cerca de 60 anos da sua vida. Por causa das minúcias e características especiais desse caso, eu sei que ela ficará vagando pelo seu lar e nessas condições até só Deus sabe. Por que ela não está no Vale dos Suicidas? Como acontece com muitos outros no ato do seu desencarne por esse meio. Cada caso é um caso. Pelo que me consta, Thelma foi culpada pela morte antecipada do seu corpo, sem dúvida. Entretanto, indiretamente, o seu pai a prejudicou, apoiando-a a assassinar o próprio filho. Ela, por vergonha da sociedade, quis e gostou de ter ajuda e condições para praticar o crime de aborto. Aconteceu que Monteiro não só auxiliou financeiramente um assassinato, mas também abandonou seus deveres paternos quando não quis oferecer atenção às condições espirituais, morais e psicológicas da filha, o que a levou mais rapidamente à prática do suicídio. Thelma não se atraiu para o Vale dos Suicidas ainda por procurar no pai ou no lar, através de um pensamento forte, um alívio para as aflições e tenebrosos sofrimentos ininterruptos das dores provocadas pelo suicídio. E o senhor Monteiro? Monteiro está passando por terríveis problemas obsessivos, semelhantes ao que Thelma passou. Camila ficou assustada, mesmo assim perguntou. Depois de tantos anos, o rejeitado não desistiu da sua vingança? Não. Ele continua perseguindo os culpados por sua morte. Primeiro obsedou a mãe, a Thelma. Agora, quem a levou para matá-lo, que foi Monteiro. Mesmo depois de tanto tempo, ele insiste e não se cansa. O obsessor tem todo o tempo do mundo, Camila. Lembra, o espírito é eterno. Assim sendo, o rejeitado não se cansa quando a sua vítima não tem fé e não procura Deus e nem possui bons pensamentos, entre outras coisas. Por isso a religião é importante ao encarnado. É melhor irmos para a oficina de trabalho, já é tarde, avisou Alfredo amável. Elas concordaram e todos seguiram. Chegando lá, puderam presenciar Tadeu e Dirceu conversando descontraídamente. O filho comentava com o pai sobre a data do seu noivado com Cíntia, o que no mesmo dia avisariam a data do casamento, o qual ele não gostaria de que demorasse. Na espiritualidade, Alfredo e Dora começaram a sorrir,
satisfeito por tudo acontecer conforme o planejado. E Camila compartilhou dessa felicidade abraçando-os. Com o passar dos dias, Dora e Alfredo souberam que socorristas estavam se empenhando ao máximo para Monteiro não cometer o suicídio. Eles decidiram ir até lá e Camilo seguiu. Ao chegarem, observaram Thelma agarrada a seu pai, lamentando-lhe sua morte e as miseráveis condições espirituais que se encontrava. O espírito Thelma revivia a todo instante o momento do seu suicídio. Apesar dos anos, a agonia experimentada na ocasião do seu desencarne ainda perdurava. A aflição de ver e sentir as chamas queimando seu corpo e crescendo em torno de si, as dores indescritíveis provocadas pelo fogo em sua carne e o desejo de querer deixar de experimentar constantemente tudo aquilo, era desesperador. Além disso, passava por ela desencarnados, donos de uma terrível monstruosidade que a agrediam, maltratavam e a ofendiam. Tudo isso ela experimentava ali, longe do Vale dos Suicidas, onde as suas condições piorariam com certeza. Para esse lugar, Thelma futuramente seria atraída ou levada por causa das condições em que se deram o seu desencarne. Nenhum suicida escapa de tal região, mesmo tendo antecedentes espirituais positivos. Para o Vale dos Suicidas será levada toda criatura humana que pratique suicídio consciente ou inconsciente. O tempo de permanência em tão terrível lugar depende do espírito. No Vale dos Suicidas, as trevas são eternas, os gemidos, as dores, os sofrimentos são indescritíveis. Embora nós tentemos descrever aos encarnados as horripilantes condições do vale, ainda faltarão características inferiores para atribuir-lhe, pois só os suicidas podem experimentar. A todo momento eles reveem, sentem, sofrem com as dores e com as cenas, não só do seu desencarne, mas também com a dos outros companheiros infelizes que se encontram naquele lugar. O arrependimento é constante. Nenhum sofrimento experimentado durante qualquer encarnação, por mais terrível que possa ser a experiência vivida, jamais poderá ser comparado ao sofrimento existente no Vale dos Suicidas. Thelma passou a abraçar Monteiro, que não podia ouvi-la, mas captava os seus sentimentos e suas vibrações inferiores. Por outro lado, rejeitado, abortado por Thelma, obsedava-o com terríveis desejos para que Monteiro praticasse o suicídio. Morre! Tu deves morrer! Enquanto não morreres, eu não te darei sossego. Hoje vivo como um aleijão monstruoso por tua culpa. Fui queimado, esquartejado, cortaram meus pedaços e me jogaram no lixo. Como eu sofri! Eu senti dores por todo o meu corpo que até hoje dói. Agora tu vais sofrer como eu. Morre, seu infeliz. Só assim para eu te dar sossego. Monteiro, desesperado, não conseguia ter fé. Experimentava uma infelicidade impressionante, mas não tinha motivos para isso. Estava desgostoso com a vida e lembrava-se da filha que se matou queimada e imaginava onde ela estaria, se no céu ou no inferno. Os socorristas aplicavam-lhe passes magnéticos, porém a sua vontade de morrer era maior. Monteiro guiou-se até uma via férrea bem próxima e lá ficou à espera de um trem. O espírito Thelma o acompanhou e pedia constantemente que ele a ajudasse a sair daquelas condições dolorosas, prejudicando mais ainda os pensamentos de Monteiro. Thelma acreditava que, se o seu pai desencarnasse, iria tirá-la daquela situação deplorável e de dores intermináveis. Com a aproximação de um trem, Monteiro se jogou, suicidando-se. O corpo esquartejado
só foi identificado pelos documentos encontrados nas roupas. O rejeitado, no instante do suicídio, passou a gritar: Eu venci! Eu venci! Os dois morreram como eu, um queimado e o outro aos pedaços. Somente agora eu me sinto satisfeito. Eu vou tratar-me e deixar de ser deformado. Vou à busca de uma renovação. Renascerei em um lar perfeito junto àqueles que me amam. Eu venci. E agora? Perguntou Camila. Será socorrido e encaminhado como imagina? Não, isso é pura ilusão. Ele é um homicida. Thelma e Monteiro suicidaram-se por culpa dele. Mesmo sendo suicídio, esse rejeitado é tão culpado quanto o homicida, ou até mais, e terá que arcar com a responsabilidade dos seus desejos que conduziram duas pessoas ao autoextermínio antecipadamente. E se ele tivesse aceitado o socorro quando veio no momento do aborto, estaria livre de toda essa culpa. Nesse instante, espíritos tenebrosos, os quais não convém descrever, aproximaram-se de Monteiro e começaram a envolvê-lo para carregar o seu corpo espiritual, que ficara com um aspecto quebrado e retalhado. O espírito de Monteiro achava-se adormecido, como se estivesse desmaiado, porém, por pouco tempo. Em breve, muito em breve, ele retomaria consciência já no Vale dos Suicidas. Tia, o que é isso? Perguntou Camila. São os irmãos das sombras do vale? Para onde o estão levando? Para o Vale dos Suicidas. Nesse momento, Thelma, com medo, afastou-se e retornou para sua casa. Um daqueles irmãos tenebrosos que levava Monteiro virou-se para ela e gritou: Ninguém se esconde de nós. Iremos buscá-la. Em nenhuma ocasião eles puderam sentir a presença dos espíritos Alfredo, Dora e Camila. Vamos, solicitou Alfredo. Temos que ir para a casa de Honório. O que há com meu pai? Lá te explicaremos. Honório encontrava-se muito nervoso, irritando-se com qualquer coisa. Ele não tinha sossego. Ora as redes de televisão o incomodavam, ora os jornais e revistas o atormentavam, ou então a queda de alguma aplicação financeira. Depois de algumas horas, um dos telefones da casa tocou, comunicando a morte de Monteiro. Não! Gritou ele incrédulo. Isso não pode ser. Após ouvir o seu interlocutor, respondeu: Que testemunha que nada! Isso foi um acidente. De forma alguma eu aceitarei um suicídio. Isso tem que parecer um acidente. Nessa hora, Clara, paciente, entrou na sala perguntando o que havia acontecido. E Honório, desligando brutalmente o telefone, explicou: Foi o Monteiro. O desgraçado se matou e deixou testemunhas. Isso não podia ter acontecido. Tem que parecer um acidente. Eu bem que vi o Monteiro diferente. Isso já observei há um tempo, disse Clara. Cala a boca, gritou ele desesperado. Foi um acidente, entendeste? Nesse momento, Honório começou a passar mal. Algo parecia sufocá-lo. Sem serem percebidos, Dora, Alfredo e Camila presenciavam aquela situação. O que ele tem, tio? Indagou Camila. O seu pai tem consideráveis anos vividos, Camila. Não é velho, mas atualmente não tem cuidado da sua saúde como deveria. Agita-se com tantos compromissos gananciosos que visam aos bens materiais e enerva-se quando eles não se processam como desejaria e... Alfredo silenciou. Honório colocou ambas as mãos no peito e deixou-se cair subitamente. Clara tentou ajudá-lo, porém sentia-se impotente. Ela correu ao telefone e chamou por socorro. Honório estava sofrendo um infarto. Camila observava uma forte mancha acinzentada no peito do seu pai.
Ela pôde ver também inúmeros vultos presentes ali, sendo que eles não podiam perceber a sua presença e nem a de seus tios. Tio, olha esses vultos! Eu já os vi antes. Assim que desencarnei, eu os vi. Parece que eles querem atacar o meu pai. São entidades perversas que acompanham seu pai há muito tempo. Eles, juntamente com Honório, num passado remoto, quando encarnados e desencarnados, também eram criaturas cruéis e desumanas. Praticavam os mais terríveis crimes contra os semelhantes, e Honório era chefe dessa legião. Desencarnado e no umbral, simpatizou com o terrível lugar, continuando na liderança desse grupo. Eu sei. Ele me perseguiu muito quando desencarnei naquela época em que eu recebi o nome de Samara. E por mais de 50 anos eu fiquei sendo torturada no umbral. A sábia natureza divina tudo faz para que nós nos corrijamos. Por isso foi dado a Honório uma reencarnação digna como pai de boas criaturas, como chefe de família e próximo a uma religião cristã, da qual ele poderia adquirir bons conhecimentos e desenvolver ótimos sentimentos. Mas infelizmente ele desviou-se do que lhe foi traçado. Nos momentos difíceis, embora tendo-me ao seu lado, dando-lhe todo o apoio moral, espiritual e material na medida do possível e dentro das minhas condições, deixou-se dominar por pensamentos terríveis de exterminar com toda a sua família e depois suicidar-se. Nessa época, minha casa já era uma oficina de trabalho para o plano espiritual superior. Eu já sentia isso. E diante das preces que direcionei a Honório, mesmo ignorando as suas ideias, amigos do plano espiritual o ampararam e o guiaram, e num momento crítico fizeram-no entrar em uma casa de oração, onde ele pôde encontrar pessoas que o amparassem de forma espiritual e material. Nessa casa de oração, ele se estabeleceu sem abrir o seu coração para que a sua alma se iluminasse. Perdeu grande oportunidade para ganhar conhecimento do bem, elevar o seu espírito e corrigir as suas falhas. Deixou prevalecer em seu coração sua aptidão para líder do mal e conquistas materiais. Por isso, Honório passou a usar e falsamente defender o nome de Deus, os ensinamentos sagrados do Mestre Jesus em troca do bem-estar e fortuna. Não atentou que esses valores conquistados são passageiros e o bem-estar conseguido é temporário e ilusório. As suas preocupações e perturbações com a ordem de tudo, com os ganhos, levaram-no a cultivar grave doença física que não seria necessário adquirir. Tio, esse problema cardíaco parece ter sido provocado por essas entidades perversas que o perturbam, observou Camila. Nada permanece no corpo físico se o espírito, desde que preparado e com permissão do Pai, não autorizar. Filosofou Dora. Por que essas entidades o querem prejudicar se ele for o seu líder, seu amigo em zonas inferiores? Perguntou Camila. Foi dada a Honório a oportunidade de elevação espiritual, de aprendizagem para o bem, de cultivar bons costumes, respeito e auxílio ao próximo através de uma religião cristã que prega e defende todas essas qualidades e ensinamentos retirados do livro sagrado, dos conceitos deixados por Jesus. Ele obteve acesso a tudo isso. Depois teve duas opções. Primeira, para seguir, entender e praticar tudo aquilo de maneira honesta, a ponto de receber amparo e sustentação do plano espiritual superior. E segunda, aprender todos aqueles ensinamentos, seguindo-os e vivenciando-os, só de aparência, com uma deslealdade inimaginável aos verdadeiros princípios trazidos pelo Evangelho. Transgrediu inúmeras leis naturais devido às suas dissimulações.
além de adquirir uma terrível dívida por usar e manipular ensinamentos sagrados para obter bens e poder materiais. Honório traiu também os seus antigos amigos e aliados do plano espiritual inferior, embora, em seu íntimo, fosse oposto àquelas verdades ditas. Temos de concordar que em suas pregações elevava o nome de Deus e os ensinamentos de Jesus, e isso causou imensa discórdia entre o que ele defendia antigamente e os seus antigos amigos de baixa vibração espiritual. Por isso, eles sempre o perseguiram nessa encarnação, esperando uma oportunidade para lançarem nele suas baixas vibrações, procurando provocar-lhe qualquer mal. Eles acreditam que Honório os traiu, e traição para eles é imperdoável. E agora, tio? Não há nada que possamos fazer. Se Honório fosse verdadeiro quando defendia e elevava o bom ensinamento, se ele tivesse sido fiel ao que pregava, sem dúvida, não estaria à disposição de criaturas tão perversas e inferiores como essas. Ele teria toda a proteção do plano espiritual superior e não se encontraria assim, tão exposto, tão indefeso. Camila ficou pensando em tudo o que ouviu. Ela sentiu uma imensa compaixão por ver aquele que foi o seu pai naquelas condições. Porém, não havia nada a ser feito. Capítulo 20. Lições que a vida oferece. Já no hospital, Honório era socorrido pelo médico de plantão, que inexperiente solicitou à enfermeira chamar um outro médico. Enquanto ligavam a equipamentos clínicos para assegurar-lhe o bem-estar físico, chegava o Dr. Júlio àquela sala do pronto-socorro para auxiliar o seu colega. Júlio ouvia atentamente o seu colega médico tudo sobre o estado clínico do paciente que, até aquele instante, ignorava ser o seu tio. Porém, Honório conseguiu reconhecê-lo. Ele não! Gritou exaltado. Júlio e o plantonista aproximaram-se e Honório desmaiou com o impacto de um outro infarte. Mesmo com as tentativas de ressuscitá-lo, desencarnou. Seu desligamento do corpo não aconteceu de imediato. Ele não percebeu o desencarne e continuou gritando com seu sobrinho, como se esse pudesse ouvi-lo ainda. Júlio, por sua vez, lamentou ter assistido ao desencarne do seu tio. Seu burro, incompetente, tu queres é me matar. Tirem-no daqui, vociferava, tentando agredir o sobrinho médico. O espírito Alfredo aproximou-se dele e, junto com Dora e Camila, fizeram-se visível a Honório, que se sobressaltou. Calmamente, Alfredo lhe disse: Não adianta, meu irmão. Tu não podes mais ser ouvido por eles. Tu estás desencarnado agora. Honório esbugalhou os olhos assustados e reparou que estava ao lado do seu corpo sobre a maca. E, sem saber o que fazer, passou a gritar: Saia daqui, Satanás, eu te expulso. Eu determino que se afaste de mim em nome de Deus. Pai, disse Camila com a voz branda, compreendo quanto antes que somente quando fores honesto com Deus, honesto com as tuas palavras e sentimentos, o Senhor poderá se livrar dos espíritos inferiores que te fazem tanto mal. Somente quando temos o coração repleto de sentimentos verdadeiros e nobres, como o perdão, a resignação, a humildade e o amor incondicional, é que Deus nos ouve e atende aos nossos gritos de socorro. O Pai Celestial é justo e, por isso, Ele dá a todos os filhos oportunidades iguais e quantas vezes foram necessárias para que ele entenda, aprenda e se corrija. Deus é bom e perfeito. Geralmente sofremos pelo que provocamos a alguém. Confie nele e ore muito. Sai daqui tu também, filha da besta. Eu te expurgo em nome de Deus, gritava ele em seu desespero. Alfredo fez um sinal para ambas
informando ser qualquer tentativa agora inútil. Ficaram invisíveis novamente para Honório, que começou a ver as sombras turvas aproximarem-se dele. O barulho produzido por aquelas criaturas espirituais que se achegavam era horrível, pavoroso. Em poucos instantes, seres perversos e monstruosos, possuidores de uma maldade indescritível, aproximaram-se de Honório, aterrorizado e gritando por socorro. Alfredo, Dora e Camila não podiam fazer nada, pois as criaturas não possuíam condições espirituais para vê-los. Foi então que esses seres monstruosos envolveram Honório em sua energia escura e, chamando-o de traidor junto a outros predicados indecorosos, foram arrastando-o sem que pudesse se defender das agressões começadas ali mesmo. Tio, para onde eles estão levando? Perguntou Camila entristecida. Para o umbral, com certeza. Respondeu Alfredo. Entretanto, em que nível de inferioridade? Nós não sabemos. É melhor irmos embora, propôs Dora. Precisamos do devido descanso. Vendo Camila chocada com aquela cena, Alfredo ressaltou. Camila, tudo o que deveria ter dito a teu pai durante toda a tua convivência com ele, tu resumiste em poucas palavras. Será que adiantou alguma coisa, tio? Nada do que falamos sobre a fé, a resignação, o amor sem medidas e os atributos de Deus é desnecessário ou frívolo. Mas será que adiantou de algo para ele? Com certeza, Honório recordará de tuas palavras. Aqui no plano espiritual, nós temos a mente livre e tudo nos vem à memória de acordo com o nosso desejo. De volta à oficina de trabalho espiritual, que fora a casa de Dora e Alfredo, Camila, apesar de triste, encontrava-se mais tranquila. Tadeu, todo satisfeito, passava pela sala quando Júlio chamou. Tadeu? Sim, tio, respondeu ele de pronto. Soube por Dirceu que ficarás noivo. Qual é a data? Eu estou para confirmar tudo com a Cíntia. Eu creio que será daqui uns 2 meses. Pretendemos, no dia do noivado, anunciar a data que devemos nos casar. Tadeu, tornou Júlio, sei que já és um homem feito, maduro e muito responsável. Desculpa-me se te ofendo, mas já pensaste no fato de a Cíntia não ser maior de idade? Claro, tio. Apesar dela ter 17 anos, eu vejo que a Cíntia é muito responsável. Ela não é como as muitas garotas que há comumente por aí. Os pais a educaram muitíssimo bem. Certo, respondeu Júlio pensativo. Porém, Tadeu continuou. Além do que, a Cíntia fará 18 anos 6 meses após ficarmos noivos, e essa data que pretendemos nos casar. Tadeu, tu já explicaste a Cíntia o trabalho que executamos no centro espírita e na creche? Sim, tio, lógico. Ela está ciente, concorda com tudo o que fazemos e sabe que futuramente fará parte dos tarefeiros. Inclusive os pais dela, que são católicos, concordam e apoiam o nosso trabalho. Sabe, a mãe de Cíntia tem vindo visitar a creche e auxiliado em algumas tarefas. Soube até que ela é muito apegada àquele garotinho, o Zezinho, o que está ensaiando para pedir-te que o deixe passar um dia na casa dela. Fico feliz por saber disso. Entretanto, tu sabes como sou rigoroso quanto a esse tipo de concessão. Como todos os outros, é um caso para ser estudado. Respondeu Júlio firme. Tio, não te preocupes. Esforçarei-me ao máximo para dar continuidade ao trabalho que o senhor e o meu pai vêm desenvolvendo junto à creche. E sem dúvida continuarei a dar o seguimento na tarefa de doutrinação que o meu avô iniciou. Queira Deus que eu consiga incentivar ao máximo os meus filhos para prosseguirem com esse maravilhoso e edificante trabalho.
Sempre peço a Deus que os meus filhos venham com a vontade e o prazer de servir, desapegados dos valores materiais e com imensa vontade de auxiliar ao próximo com paciência e resignação. Júlio levantou-se do sofá, espalmou as costas do sobrinho, dando-lhe um forte e demorado abraço. Nesse momento, no plano espiritual, Alfredo, que ouvia atentamente Tadeu expor os seus sinceros desejos, deixou rolar lágrimas de emoção e alegria. Dora, para confortá-lo, abraçou-o com ternura, dizendo: Meu querido, estás colhendo exatamente o que plantaste. Foi isso, exatamente, tudo isso que tu vens ensinando a esses maravilhosos espíritos há muito tempo. E foram esses tipos de pensamentos e sentimentos que passaste de forma tão maravilhosa que lhe ficaram encravados na alma deles, mesmo diante do esquecimento provocado pelo reencarne. Alfredo não conseguiu conter as emoções e chorou um pouco mais, só que de alegria. Camila, também emocionada, ficou pensando alto. O casamento de Túlio, isso é, de Tadeu, trará Alfredo ao reencarne como seu filho. Alfredo, por sua vez, dará continuidade ao serviço do seu pai Tadeu, de seu avô Dirceu e do seu bisavô, que é ele mesmo. Puxa! Encantada com a dedução, ela salientou a Dora. Tia, se a senhora e o tio Alfredo tivessem decidido não dar vida a Dirceu e a Júlio, se vocês os tivessem abortado, agora o tio Alfredo não poderia reencarnar dando seguimento ao seu próprio trabalho e nem teria essa oportunidade bendita de viver no meio de tão maravilhoso lar. Percebeste agora, Camila, o quanto é importante planejarmos bem uma família e não matarmos nenhum filho que Deus nos tenha designado para cuidarmos? É essencial, acima de tudo, ensinarmos uma boa moral, passarmos os ensinamentos cristãos e mostrarmos aos nossos filhos a importância do amor de Deus e do respeito ao próximo, porque estaremos fazendo isso para nós mesmos. E quanto à senhora, tia, reencarnará em breve para se encontrar com tio Alfredo, não é? Sim, minha filha, é claro. E com quem isso se dará? Perguntou ela curiosa. Eu ficarei aqui na crosta cuidando de quem será a minha mãezinha, que atualmente se encontra muito desorientada. A senhora sabe quem é? Sim, minha filha. Eu tive permissão para isso. É uma menina de rua, que foi escolhida para assegurar o meu encontro com Alfredo. Mas uma menina de rua, tia? Claro, e por que não? Eu só terei de ampará-la, e muito, para que ela não contraia nenhuma doença ou para que não se envolva em grandes problemas que a prejudiquem ainda mais. Mas, tia, e se ela te assassinar como um aborto? E se ela te der a outra pessoa, ou então... Não deixando que Camila continuasse com as suas indagações desenfreadas, Dora respondeu tranquilamente. Atualmente, querida, corremos menos risco de sermos assassinados através do aborto por criaturas materialmente pobres do que pelas que estão razoavelmente estabilizadas. Tudo indica que ela não irá me abortar porque não tem dinheiro para isso. E também tem medo bastante para tentar o aborto sozinha. Quanto ao fato dela me dar a outro ou abandonar-me, bem, é esse o objetivo. Como assim, tia? Por quê? Sem dinheiro e sem condições, ela me abandonará na creche de Júlio, pois uma amiga dessa menina já fez isso antes e é esse o caminho que tenderá a seguir. E por sua vez, Júlio me acolherá e cuidará de mim, assim como fizemos com as outras crianças que lá apareceram. Ao longo dos anos, eu crescerei e participarei mais diretamente do belo trabalho ali realizado. Nessa mesma época,
O meu querido Alfredo estará participando arduamente das tarefas a ele designadas. E não será difícil nos apaixonarmos. Camila sorriu satisfeita, porém ainda preocupada. Tia, e se a tua mãe, a menina de rua, não te levar para a creche ou te der para outra pessoa? Aqui, Camila, no plano espiritual, temos inúmeros amigos que se empenham para nos guardarem e nos guiarem pelos caminhos retos que devemos traçar enquanto estamos encarnados. Caso isso ocorra, eu confio imensamente nos espíritos amigos, donos de luzes e bondades divinas, para conduzirem-me até o centro espírita ou até a creche, para que eu e Alfredo nos conheçamos e, a partir daí, prossigamos com a nossa missão. Porém, tudo indica que eu serei recebida como um bebê por um dos meus filhos, Dirceu ou Júlio, com muito carinho e tratada com muito amor. Camila avisou Alfredo. Esses são os nossos planos. Viste agora como é importante não termos preconceito quanto à classe social dos que nos rodeiam? Se Dirceu desprezar a menina que enlaçar namoro com seu neto, discriminará a sua própria mãe. Se Tadeu protestar meu namoro ou casamento com uma moça só porque é filha de uma menina de rua, ele estará criticando ou tendo preconceitos com aquela que foi a sua avó, e em período mais distante, sua tão amada mãe. Observa o risco que corremos quando direcionamos julgamentos preconceituosos a algum ato ou a alguma criatura, seja ela quem for. Já pensaste que quando Júlia iniciou a creche junto com Penha, Dora fosse ambiciosa, egoísta, a ponto de aconselhá-lo a viver a vida, deleitar-se nos prazeres terrenos? Como médico, Júlio poderia ganhar muito dinheiro, viajar, passear, divertir-se, sem se preocupar com o filho dos outros, não é? Se assim fosse, agora estaria próximo a um reencarne sem ter o amparo e o apoio daquele que no passado foi meu filho. Isso por ela ter sido egoísta e preconceituosa e o aconselhado a não cuidar do filho dos outros, entendeste? Hoje será a filha de uma desconhecida para Júlia e Dirceu, mas como espírito nobre, que é Dora, ensinou-os acima de tudo o amor incondicional, pois nunca sabemos com quem estamos lidando ou o porquê dessa tarefa. O senhor tem razão, tio. É emocionante saber de tudo isso. Depois de alguns segundos pensativa, Camila prosseguiu. Sei que não tenho direito de pedir, mas eu gostaria muito de ser filha do Túlio, do Tadeu e a Cíntia. Eu gosto tanto deles. Eu amo o Túlio, o Tadeu, como um pai, que nunca recordei ter. Ele foi tão importante para mim, sem dúvida. Tadeu e Cíntia são criaturas dignas e maravilhosas. No entanto, tu não poderás ser filha deles. Ao vê-la entristecer e abaixar o olhar, Alfredo sorriu e avisou. Eu sinto muito, Camila. Dora e eu decidimos cuidar de ti. Por isso solicitamos que o teu próximo reencarne se dê entre nós dois. Assim, queira Deus, eu consiga manter-te na linha, menina. E eu não deixarei que tu fujas das responsabilidades, certo? Ah, e ainda terás Tadeu e Cíntia, que, como todos os avós abobalhados, certamente vão te amar, mimar e orientar. Está bom assim? Camila parou petrificada por alguns instantes, mas logo reagiu em lágrimas e os abraçou, chorando de alegria. E Alfredo confirmou. Daqui a alguns anos, filha, nós a receberemos com muito amor e prometemos guiá-la no caminho cristão para que eleve o seu espírito e auxilie na edificação do trabalho que teremos, que é o de espalhar, principalmente com exemplos, os ensinamentos do querido Mestre Jesus.
Agora entendeste tudo? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse Jesus. A verdade é como um brilho, um clarão que nos assusta como relâmpago a surpreender. Porém, quando a entendemos, a verdade é um brilho que nos eleva. Chegamos ao fim de mais uma história.